Abra sua Bíblia comigo, aproveitando que a igreja já está sobre vossos pés. O Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 1. Como é bom ter a certeza que Jesus está em nosso meio e tem uma palavra para os nossos corações. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 1. Os que encontraram diz: glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles via que os seus milagres operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão, para que esses possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabe o que iria fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 denários de pão não são suficientes para que cada um deles tome um pouco. Aí um dos seus discípulos, por nome de André, disse: está aqui um rapaz. Ele tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas, Senhor, o que é isso para essa tão grande multidão? E disse Jesus: assentem os homens de 100 em 100. E o número era aproximadamente de 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para com que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre de Jesus, eles realmente testificaram dizendo: este aí, verdadeiramente, é o profeta que deveria vir ao mundo. E você se assenta glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria, uma vez que a igreja já está assentada, rogar ao Senhor para que nos ajude nessa noite e também enfatizar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade em podermos estar reunidos. Louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja. Ele pediu para falar o nome dele completo: Presbítero Antônio Júnior. Deus abençoe a sua esposa Lara de forma muito especial. Muito obrigado por todo o carinho. Nós temos uma amizade aí desde quando ele dirigia. O senhor dirigiu o Recanto das Águas primeiro ou depois Recanto das Águas? E é um casal abençoado por Deus. A todos os obreiros que aqui está, Deus os abençoe. A toda a minha família que aqui está. Preciso fazer isso, senão eu não volto, né? E eu louvo a Deus por esta oportunidade. As nossas irmãs que estão à frente do trabalho, mas gostaria de enfatizar a liderança dos adolescentes na pessoa da nossa irmã Silvana e Cleiton. Deus abençoe de forma muito especial. E a nossa irmã Eliana, muito obrigado pelo convite a nos feito e pela coragem. Já tinha tempo que eu tinha vindo pregar aqui. Aí eu fiquei pensando, o povo lá enjoou. Quer ouvir mais, né? Mas glória a Deus, chegou o tempo, chegou a hora. A cantora, Deus abençoe de forma especial.
Deus tem uma palavra para o seu coração. 2 pessoas entenderam. Deus tem uma palavra para o teu coração. Jesus está em Jerusalém. E perto está a comemoração da Páscoa. A localização que Jesus e seus discípulos estão. O primeiro versículo do capítulo de número 6 do Evangelho de João já nos informa. Jesus estava em um outro lado do mar da Galileia, mais conhecido como Mar de Tiberíades. É necessário Jesus estar em Jerusalém justamente para a comemoração dessa festa, aonde o povo agradecerá ao Senhor pelo tempo da colheita. Mas essa festa da Páscoa, ela tem um significado tão importante para Israel, e eu quero muito a sua atenção a partir de agora, pois de nada me vale você pular, dar glória, dar aleluia, fazer barulho e chegar em casa e não entender a palavra. Mas eu ganho a noite, eu uso essa expressão comigo, eu ganho a noite quando você chega em casa e fala, Deus falou comigo e eu entendi a palavra. Jesus estando nessa localização para se comemorar esta festa, que desde a saída do seu povo do Egito, Deus estabeleceu sobre a nação de Israel uma comemoração. Esta comemoração diz respeito ao que Deus fez em prol do seu povo em uma nação estranha. Quando Israel assim estava aprisionado, escravizado por Faraó, Deus estabeleceu 10 pragas para assim julgar não somente o povo do Egito como todo, mas também ao seu governador. E dessas 10 pragas, a última Deus determinou dizendo, eu liberarei o anjo da morte e ele matará todos os primogênitos do Egito. Mas para o meu povo de Israel, eu tenho uma ordem para dar a vocês. Peguem um cordeiro que seja imaculado, sem mancha, sem defeito, o degolem. E através desse feito, vocês pegarão o sangue dele e passarão pelos umbrais da porta. O desfecho foi o seguinte: quando o anjo da morte veio para ceifar todos os primogênitos do Egito, adivinha só onde o anjo não entrou? Justamente na casa que havia o sangue do cordeiro. E através desse ato, Deus estabeleceu sobre o seu povo esta comemoração. Vocês, todas as vezes que se reunirem para assim estarem festejando a festa da Páscoa, mais basicamente no mês de abril, vocês lembrarão dos meus feitos a vós. Vocês se recordarão do quanto Deus foi fiel e poderoso para livrar vocês. E é justamente nesse contexto que Jesus está em Jerusalém, justamente com seus discípulos, para assim festejar juntamente com o povo. Mas quando Jesus ele está justamente próximo ao mar da Galileia, a história nos concede a informação de que Jesus está em um momento de luto, juntamente com seus discípulos, pois a informação que Jesus acabara de receber é: um certo homem denominado rei, por desejo de sua esposa, degola a cabeça de João Batista. E Jesus tinha um carinho imenso, propriamente porque João Batista foi o responsável por preparar o caminho para Jesus. E quem está comigo diz amém. Glória a Deus. E Jesus está em um momento de luto. Só que é justamente ainda mais nesse momento de luto que uma multidão se forma. E quando a multidão ela recebe a informação de que Jesus está no mar da Galileia, a multidão tem o desejo de ir até Cristo e levar consigo os enfermos. Porque a multidão não está indo somente para ouvir Jesus pregar, mas também contemplar os milagres que Jesus fará através daqueles que estão com enfermidades.
E agora você percebe como Jesus irá ensinar se ele está em um momento de luto. Quão difícil é a gente pregar sobre amor, precisando ser amado. Quão difícil é pregar sobre cura, mas quem está precisando de cura somos nós. Quão difícil é animar, fortalecer o povo, mas somos nós que estamos precisando de força, de alegria e de renovo. E é justamente nesse contexto que Jesus, ao levantar os seus olhos, se compadece daquela multidão e começa a pregar o evangelho do reino. Isso é tão maravilhoso porque nós percebemos o quanto o ministério de Jesus deve ser tomado como espelho para as nossas vidas. Porque Jesus não é só um pregador que ensina e deixa de fazer aquilo que se ensinou. E nem tampouco aquele que só faz e não ensina. Isso é tão verdade que quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, a Teófilo, ele diz no primeiro capítulo, versículo 1, diz o seguinte: o primeiro tratado te fiz, a Teófilo, se referindo ao seu evangelho. Mas ele diz, esse tratado que eu te fiz foi somente do começo das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, Jesus ele ensinava e fazia porque Jesus não era hipócrita. Mas infelizmente vivemos em um contexto e em um século onde muito se é pregado, mas pouco se vive aquilo que prega. Glória pode até diminuir, meu compromisso não é com o teu aleluia, meu compromisso é com a palavra. Muito se prega, mas pouco se vive. Mas Jesus não. Ele prega e ele pratica aquilo que ele prega. Mas em contrapartida, Jesus, ao invés também de só praticar, ele também ensina, porque ele não é orgulhoso. Porque todo aquele que faz, ele tem medo de ensinar, sabe por quê? Porque ele sabe que se te ensinar, você corre um grande risco de saber mais do que ele. E Jesus não é orgulhoso até esse ponto, porque quando foi estabelecido o seu ministério na terra, o que Jesus fez? Escolhe 70 homens para eu ensinar. E desses 70, 12 andarão comigo. Jesus, ele tem esse perfil. Eu ensino e faço. Eu faço e ensino. Isso é tão maravilhoso que quando nós vamos mergulhar nos evangelhos, percebemos que cada um trata Jesus de uma forma. E ao escrever o seu evangelho, se refere a Jesus de uma forma singular. Por sua vez, Mateus, ele quando descreve sobre Jesus, ele prega para os judeus, apresentando Jesus como o Messias prometido. Ele mostra para a nação de Israel que em Jesus, prepara o glória, todas as promessas são cumpridas. 3 pessoas entenderam isso aqui. Quando Mateus começa a escrever sobre Jesus, e por isso você vai entender o porquê seu primeiro capítulo é toda a sua genealogia, porque ele mostra que por mais que a genealogia de Jesus começou errado, começou em pecado, terminará em glória. Porque agora o céu prometeu, virá sobre o meu povo o Salvador. E agora Mateus, ele prega sobre Jesus, mostrando que tudo aquilo que o céu promete, em Jesus se cumpre. Eu vou repetir para você entender essa palavra. Meu coração está aquecendo com a graça do céu que está sobre esta casa nessa noite. Aquilo que o céu prometeu, em Jesus se cumpre. Eu não sei como está seu coração aqui nessa noite, mas deixa eu dizer uma coisa: a vinda de Jesus, o verbo encarnado, é sinal que aquilo que o céu fala, o céu cumpre, estabelece, determina e faz. Me ajude a pregar, diga para esse irmão que está ao seu lado, diga: Jesus faz, Jesus cumpre,
Jesus cumpre. Não, repete para ele entender. O céu prometeu, Jesus cumpre. O céu prometeu, Jesus cumpre. Fala para ele, tranquiliza teu coração, porque aquilo que o céu prometeu vai se cumprir. Mateus apresenta Jesus como Messias prometido por Deus. E agora Marcos, por sua vez, escreve aos Romanos dizendo o seguinte: olha, esse Jesus, por mais que ele seja Deus, ele é servo. Eu quero que você entenda isso aqui. Se a mensagem sobre Jesus não te alegra, permita-me com toda ética e respeito, você está com problema de fábrica. Porque a gente está inchado de muita coisa. É muita mensagem egocêntrica. É muita coisa dizendo que você é o ponto fraco de Deus. Deus não tem ponto fraco. Deus não se limita à vontade humana. Mas se nessa noite você vai ouvir Bíblia, é Bíblia que você vai ouvir. Se nessa noite você veio adorar a Jesus, é sobre Jesus que você vai ouvir nessa noite. Evangelho de Marcos, por sua vez, ele escreve aos Romanos dizendo: olha, esse Jesus, ele é servo. Ele é Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E demonstra como Jesus, ele é operador de milagre. É aqui que eu queria chegar. E eu sei que o céu já está falando com gente aqui nessa noite. Ele mostra Jesus como operador de milagre. Jesus em todos os evangelhos operou 40 milagres. Dos 40, 18 estão em Marcos. Ele mostra que Jesus não é somente o Messias prometido, mas ele tem poder para curar enfermidade, ele tem poder para libertar, ele tem poder para salvar. Ele mostra que Jesus não só possui o atributo de eternidade, mas ele possui o seguinte atributo: o nome dele cura, o nome dele faz, o nome dele opera, o nome dele liberta. Ah, meu irmão, se você não se alegra com essa mensagem, eu não sei o que mais vai te alegrar, porque o Jesus que está aqui nessa noite, ele opera milagres, ele opera milagres, ele opera milagres. Eu tenho apenas 21 anos de idade, mas cresci dentro de um lar que contemplei Jesus operando milagre de uma forma especial. Era a gente no culto orando e Jesus indo lá e fazendo. 3 pessoas entenderam isso aqui. Era a gente no culto dando glória, mesmo com problema para resolver lá, e a gente sentindo que Jesus já estava pisando o pé aonde o problema estava e resolvia. Aí eu pergunto: Jesus mudou? Quem mudou foi quem? Mas eu tenho fé que o céu vai fazer isso com você hoje. Eu tenho fé que Jesus está indo na tua casa agora. Será que só as irmãzinhas do ciclo de oração que vai pegar isso aqui? Ou será que os jovens vão levantar a mão para glorificar a Deus por esta verdade? Eu tenho por certo que enquanto as suas mãos estão levantadas sobre este lugar, Jesus está indo lá. Jesus ainda tem poder para curar câncer. Mandou assim. Jesus ainda tem poder para curar surdez. Jesus ainda tem poder para curar cegueira. Jesus ainda tem poder para ressuscitar. Cadê a igreja que acredita nessa verdade? Não deixe a sua fé morrer, mas acredite que o Jesus que você está servindo e pregando é um Jesus que faz. Pergunta para esse irmão que está ao seu lado. Pergunta: tu ainda crê? Pergunta: tu ainda crê que Jesus te cura hoje? Tu ainda crê que Jesus abre porta hoje? Tu ainda crê que Jesus batiza hoje? Tu ainda crê que Jesus transforma? João, por sua vez, e
E agora é onde eu queria chegar. Ele escreve para a igreja como um todo. Ele não distingue a sua escrita ou para judeus, ou para gregos, ou para gentios, ou para Israel. Não, ele escreve para toda a igreja. E esse capítulo de número 6, o que ele vai falar e escrever, acontece nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Que evangelhos são esses, Davi? São evangelhos que tratam do mesmo assunto, mas de diferentes detalhes. A gente aprende isso na escola dominical. E o que João vai relatar aqui é que Jesus, em sua condição de luto e de tristeza, porque quando o verbo é encarnado, a Bíblia não anula a sua humanidade. Ele é 100% homem, mas também 100% Deus. E Jesus, estando em sua condição de luto, de tristeza, Jesus começa a ensinar. Jesus começa a pregar. E aqui eu percebo que se é iniciado um culto, repita comigo, aqui se inicia um culto. Só que esse culto acontece algo de diferente. O que não acontece nos outros cultos vai acontecer aqui agora. Sabe o que é? É que a primeira coisa de importante no culto não é a multidão, não é a fome, é quem vai pregar. O mais importante do culto não é a multidão, que é demais, mas é quem vai pregar, é Jesus. E ao ler isto aqui, eu aprendi algumas lições com o céu, sobre algumas coisas que acontecem quando Jesus está no culto. Como eu queria que alguém tivesse entendendo isso aqui. Eu não vou nem te pedir perdão, mas eu não vou profetizar chave de carro, nem tampouco chave de casa. Igreja não é imobiliária, nem tampouco concessionária. Mas eu vou repetir novamente, muito obrigado. Algumas coisas acontecem quando Jesus está no culto. E eu estou sentindo que Jesus está nesse culto. Não é da agora que eu estou sentindo que Ele está no culto. Eu estou sentindo que Ele marcou presença antes do culto começar. E Ele vai marcar presença na tua casa quando o culto acabar. Ele vai marcar presença no teu trabalho quando o culto acabar. Lembra daquele hino depois do culto? Se prepara, meu irmão, porque o céu ouviu tua oração e Ele me trouxe aqui com a palavra para liberar para a sua vida. Depois do culto você vai ver o que eu vou fazer. Depois do culto você vai ver o que eu vou fazer. Eu estou pregando para gente que é pentecostal e sabe quando Jesus fala, eu não preciso aumentar o tom de voz. O céu mesmo trabalha em determinar sobre a sua vida. Foi passando, Jesus foi ensinando, e a hora foi passando igual esse relógio. E a hora se passa ao ponto do povo que ouvia aí Jesus que prega não perceber. Porque quando Jesus fala, a gente não põe limite. Quando Jesus fala, a gente não se preocupa com aquilo que é exterior. Com toda a ética e respeito, deixa eu falar isso aqui. Tudo precisa ser feito com ordem e decência. Temos horário para começar e horário para terminar. Mas sabe o que acontece ultimamente? Se o culto passa 10, 15 minutos, a chateação começa no coração. Mas se no jogo do Flamengo for para prorrogação, o indivíduo só vai dormir quando o jogo acaba. Aí quando Jesus está falando, está demorando demais. Não precisa pregar tanto, não precisa cantar tanto. Se você soubesse o que o céu fez sobre a tua vida e sobre a tua família, você levantava mais a mão, você cultuava mais, você dava mais glórias a Deus. Só que o problema é maior do que isso.
Porque não só tem esse problema. Agora tem um juiz de culto, já percebeu? É aquele que dá nota para o pregador. Se fosse dar nota para mim, a minha era menos 10. Dá nota no pregador, dá nota para o pastor, dá nota para a cantora, dá nota para o culto. Aí eu pergunto, o culto é para quem? Se o irmão dá um glória alto do meu lado, eu me incomodo. Se Deus começar a tomar a igreja em línguas estranhas, como Ele já está fazendo aqui, eu já começo a me perturbar, porque não precisa de tanto barulho, mas se alguma coisa acontece lá fora, tu grita, e aqui não. Mas deixa eu te dar um conselho. Eu aprendi com o Senhor, não criticar culto de ninguém, nem tampouco o jeito que quem tem para adorar. Eu não posso criticar o jeito que o Senhor adora, porque eu não sei de onde o Senhor lhe tirou. Eu não posso criticar o jeito que o pastor adora, porque eu não sei o que Jesus fez na vida dele. Tem gente que adora baixinho, perfeito, mas tem gente que não consegue. Já começa a levantar a mão, já começa a dar glória, porque ele sabe que se não fosse Jesus, nem ele nem a casa dele estava de pé. Mas com toda a ética e respeito, diga para esse irmão que está ao seu lado, não me impeça de dar glória, porque o que Jesus fez é grande demais para mim. Aproveita e fala com ele, se tu quiser, durante os próximos segundos. Começa a dar glória junto comigo. Eu estou sentindo o céu tomando essa casa, eu estou sentindo Jesus tomando as irmãs do ciclo de oração. Eu estou sentindo Jesus tomando os jovens. Jesus está dizendo, sou eu na tua vida. Sou eu na tua história. Sou eu na tua trajetória. Ah, se tu soubesse aonde essas horas tu deveria estar, pelos planos do inferno. Mas como a minha graça chegou primeiro, olha só até onde eu te trouxe hoje. Quando João escreve sobre Jesus, ele enfatiza a sua eternidade. Ele mostra que Jesus é o Verbo, que é desde o princípio. Mas deixa para o texto que eu li, porque minha tia está olhando, ela prega mais do que eu, tia Lude, para ela não dizer depois, tu fugiu do texto. O texto que eu li mostra que quando Jesus pregava, quando Jesus, cuscuz tem que ser forte depois. Tia Elda já preparou, né? Enquanto Jesus pregava, deu fome na multidão. Essa fome, lógico, ela é física, porque horas se passam, o povo se fadiga, o povo começa a ter necessidade de algo físico para se alimentar. E agora cabe os discípulos olharem e perceberem e avisarem a Jesus, o povo está com fome. O povo precisa ser liberado. Conjectura minha, o texto permite fazer isso. Eu imagino Jesus respondendo dizendo, eu não terminei o que eu vou fazer. Eu ainda não terminei o que eu vim fazer. A cantora falou, o que ele começou ele termina. Eu não terminei o que eu vim fazer. Olha, 200 denários não dá para esse povo, eu sei. Só que perceba que duas atitudes aqui, elas são enfatizadas. A primeira de André. O que é que André faz? Filipe, perdão. O que é que Filipe faz? Senhor, os 200 denários não dá. O Senhor precisa ter outro subterfúgio aí para poder alimentar esse povo. Aí Filipe, que é conhecido, André, que
que é conhecido como aquele que traz para Jesus, olha só o que ele vai fazer. Ele não é aquele que só olha o problema. Ele olha o problema e busca a solução. Nós precisamos ser assim. A gente vê o problema, mas ao invés da gente buscar a solução, aí sabe aquele negócio que a gente tem dentro da nossa boca chamado língua? Ao invés dela ser trabalhada em oração para Cristo, ela é trabalhada para os outros. E aquilo que era um probleminha, dava para resolver, agora não é mais, agora é um e cai agora nas costas do pastor Antônio Júnior para resolver. Mas André é diferente. Eu sei que tem um problema, mas eu vou buscar alguém que possa resolver. Ele pega o menino e perguntou: tu tem o que aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho que serve, vem para cá. Eu já vi ele multiplicar em outro culto, por que ele não vai fazer isso agora? 2 pessoas entenderam. Eu já vi ele fazer com menos que isso. O que é isso tanto para a mão dele? Vem que eu vou levar você para ele. O menino chega diante de Jesus: eu tenho só apenas 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanto? Verdade, o que é isso para tanto? Só que Jesus ensina algo muito especial. Eu não preciso de muitos. Eu só preciso de um que esteja disposto. Tem muita gente que prega, mas está vazio. Não é mal, assim. Tem muita gente que canta, mas está vazio. Mas ainda tem um que ainda carrega alguma coisa na bagagem. Ainda tem um que ainda tem algum alimento na aljava. Sabe o que significa 5 pães e 2 peixes? O pão é simbolizado na Bíblia como palavra de Deus. E o peixe, Davi prepara o glória. O peixe é tipologia do pentecostalismo. O que é isso, Davi? Quando Jesus está no culto, tem palavra, mas tem a manifestação do seu Espírito. Fica de pé, por gentileza. Aquilo que era pouco passa agora a ser muito. Porque culto que Jesus está. Repita comigo: culto que Jesus está. Culto que Jesus está. Quem não tem, passa a ter. E quem tem pouco, passa a ter muito. Entenderam alguns? Repita de novo: o culto que Jesus está. Quem não tem, passa a ter. E quem tem pouco, passa a ter muito. Eu não sei em que área Jesus está falando isso com você, mas Ele está dizendo: eu estou no culto, eu estou no culto, eu estou no culto, eu estou no culto, eu estou no culto. Quem não tem saúde, passa a ter. Quem não tem graça, passa a ter. Quem não tem azeite, passa a ter. E quem tem pouco, passa a ter muito. Passa a ter muito. Passa a ter muito. Por gentileza, se você tem intimidade com essa pessoa, coloque as mãos, dê as mãos. Eu quero fazer algo que o céu manda. Jesus vai curar nessa noite. Jesus vai renovar nessa noite. Jesus vai alegrar teu coração nessa noite. Ele já estava fazendo isso, eu não precisei da oração. Já tem gente sentindo Jesus. Jesus vai te dar alegria de novo nessa noite. Ele está dizendo: eu estou no culto, eu estou no culto, eu estou no culto, eu estou no culto, eu estou no culto. Eu contemplei a tua necessidade, jovem. Eu contemplei tua necessidade, minha irmã.
Hoje é o último culto dos jovens, mas não é o último dia do ano. E Jesus manda dizer isso aqui para alguém: o ano não terminou, e eu também não terminei de fazer o que eu quero, o que eu prometi sobre a tua vida. Se prepara, porque até dia 31 de dezembro tem chão para me fazer, Mandoa. Até dia 31 de dezembro ainda tem muita coisa para eu fazer na terra contigo. O céu vai começar a encher você aí agora. O céu vai começar a renovar você aí agora, minha irmã. O céu vai começar a renovar você aí agora, meu irmão. Tem gente que não vai conseguir ficar sério, vai começar a chorar. Tem gente que não vai conseguir, vai começar a pular. Mas é porque a presença de Jesus está tão forte, tão forte, tão forte. Ele mandou a cerebada. Está tão forte que está renovando aqui os obreiros. Está renovando o presbítero Pio agora. Está renovando as irmãs agora. Está renovando os jovens agora. Está renovando a Devic em Guanabara agora. Olha Jesus renovando, olha Jesus renovando. Escuta o barulho da igreja sendo. Enfermidades estão pegando bagagem agora e indo de volta para o lugar que veio. Ramandou a cereba da calamandorebal assim. Jesus está no culto. 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 Irmã Lara, receba o abraço do céu sobre a sua vida, porque o céu renova as tuas forças. O céu renova as tuas forças, dará alegria para o teu coração e te diz: aquilo que eu constituí, eu permaneço cuidando, cuidando, cuidando. Era mal assim. Preciso fazer isso rapidamente. Você que está afastado, você que está afastada, você que ainda não tomou uma decisão para a sua vida, deixa eu te dar uma notícia. Jesus está no culto. Jesus está no culto. Jesus está no culto. E Ele está te chamando. Onde está a primeira alma para Jesus? Tem alguém para Jesus nessa noite? O céu fala com você que também se afastou. Ou você que está até dentro da igreja, mas está longe do céu. Você que canta, você que prega, você que faz, mas já tem dia que não sente. Já tem anos que não ouve mais. Jesus está dizendo: eu estou no culto. Eu repito mais uma vez. Tem alguém para Jesus nessa noite? Levante uma das suas mãos e eu oro por você. O projeto do céu prevalecerá sobre a tua vida. Lidomar, o amigo que veio contigo, serve a Cristo. Faz o convite para ele, porque é com ele que Jesus fala. Hoje não, que Jesus lhe dê outra oportunidade. E essa igreja vai estar de braços abertos, te esperando. Mas deixa eu te dar um conselho, porque aqui a gente bate e amansa ao mesmo tempo. Não fique muito tempo longe. Porque a gente que está aqui sentindo Jesus todo dia, a gente não sabe quando Ele volta. Ele pode voltar daqui 1 minuto e oxalá se Ele voltar. Essa igreja vai estar pronta e preparada para ouvir o barulho da trombeta. A minha pergunta é: se Jesus voltar daqui a 5 minutos, tu sobes?
Tem certezas? Se não tem, Jesus te dá essa oportunidade agora. Jesus te dá essa oportunidade agora. Mas que o céu te conceda uma a outra, no nome de Jesus. Levante uma das suas mãos, toda a igreja. Diga comigo: hoje, quando eu chegar em casa, terei certeza que Jesus é comigo, porque Ele esteve no culto. Porque Ele esteve no culto. Porque Ele esteve no culto. Que Deus abençoe. Aleluias. Glória a Deus.